Ninguém apareceu na minha festa de aniversário. Esperei por 2 horas, mas ninguém veio. Então recebi uma mensagem do meu pai. Nós não convidamos ninguém. Você realmente achou que alguém perderia tempo indo a uma festa de uma inútil como você? Eu nunca fui boa em fazer amigos. Na verdade, sempre senti que algo me faltava, como se fosse difícil me conectar de verdade com as pessoas. Mas, esse ano, eu estava determinada a fazer tudo dar certo. Eu ia fazer minha festa de aniversário, e eu iria convidar as pessoas. Mesmo que fosse só uma pequena reunião, eu queria sentir que alguém se importava. Os meus pais, como sempre, estavam ocupados com suas próprias coisas. Mesmo assim, eles prometeram que entregariam os convites por mim, já que eu não tinha coragem de fazer isso. A ideia era simples: uma festa em casa, apenas para alguns conhecidos da escola e talvez algum amigo mais próximo, que sabia como eu era. Uma tarde tranquila com bolo, música e risadas. Eu sonhava com isso. Porém, as semanas foram passando, e apesar das promessas, os convites nunca saíram das mãos deles. Cada vez que perguntava se haviam entregado algum, eu recebia respostas vagas. Sim, já entregamos a maioria. Ou, não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu acreditava, de alguma forma, que tudo se resolveria até o dia da festa. O entusiasmo crescia, e comecei a imaginar como seria, como as pessoas chegariam, e ficariam felizes por me ver. Era o primeiro aniversário em anos que eu realmente queria comemorar. O dia da festa chegou. Eu passei a manhã toda arrumando a casa, colocando balões coloridos, arrumando uma mesa com docinhos e preparando o bolo. Tudo parecia perfeito. O lugar estava lindo, e a ansiedade era só alegria. Eu estava pronta para receber os meus convidados, mesmo que eu soubesse que alguns não compareceriam. Afinal, quem nunca sentiu que sua presença nem sempre era importante para os outros? A festa estava marcada para começar às 16 horas. Eu olhei para o relógio, e o ponteiro estava avançando. 16h30. Ainda ninguém apareceu. Tudo bem, pensei, talvez as pessoas estivessem atrasadas. A ansiedade foi aumentando, mas tentei não demonstrar muito, me concentrando em organizar as coisas e dar tempo para que mais gente chegasse. À medida que o tempo passava, eu começava a perceber que as esperanças de que algo mudasse estavam diminuindo. O relógio marcava 17 horas, e o silêncio era quase palpável. Eu olhava pela janela, vendo se alguém estava chegando, mas nada. Não havia sinal de ninguém. Eu sentei no sofá, olhando para o bolo que ainda estava intocado, e a mesa vazia, sentindo o peso da solidão crescer. Talvez estejam vindo ainda, tentei me convencer. O relógio passou das 18 horas, e a festa não existia. Eu, sozinha, no meio de uma decoração que eu mesma tinha montado. Minhas mãos começaram a suar, e uma sensação de vergonha se instalou no meu peito. Algo estava errado. Eu sabia que algo estava muito errado. Eu olhei para o relógio mais uma vez. 18h15. Não dava mais para fingir que tudo estava bem. Não havia mais como acreditar que alguém ainda viria. A casa estava silenciosa, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som das minhas respirações, profundas, tentando me acalmar. Mas nada parecia funcionar. Eu sentia que tudo o que eu havia planejado, tudo o que eu havia esperado, havia caído por terra. A sensação de ser invisível, de ser descartada, era insuportável. Eu sabia que estava sozinha, mas ainda assim eu me questionava o porquê disso estar acontecendo. Era minha festa de aniversário. Eu que passei os últimos meses me preparando para esse dia, arrumando tudo, sonhando com um momento de felicidade, agora estava aqui, sentada na sala vazia, com as mãos frias e os olhos cheios de frustração. Foi quando meu celular vibrou, interrompendo o silêncio. Olhei para a tela e vi que era uma mensagem do meu pai. Uma parte de mim se sentiu aliviada, como se talvez ele tivesse alguma explicação para tudo isso. Mas ao abrir a mensagem, a palavra explicação foi a última coisa que encontrei. A mensagem dizia: nós não convidamos ninguém. Você realmente achou que alguém perderia tempo indo a uma festa de uma inútil como você? Aquelas palavras me atingiram com uma força que eu nunca imaginei sentir. Era como se o chão tivesse se aberto sob os meus pés. Minha mente ficou em branco por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ler. Como assim? Como os meus próprios pais não tinham feito o que prometeram? Como eles poderiam ser tão cruéis? A raiva tomou conta de mim, seguida por uma onda de tristeza profunda. Eu tentei respirar fundo, tentando me segurar, mas não consegui. As lágrimas começaram a cair, sem aviso, e eu não sabia mais o que fazer. Eu estava completamente perdida, sem entender nada. A mensagem do meu pai era clara. Eu não importava. Ele nunca acreditou que eu fosse capaz de algo. Ele nunca acreditou que alguém se importaria comigo. E, de certa forma, ele estava certo. Nenhum convidado apareceu. Era como se eu fosse invisível, como se minha existência fosse irrelevante. Eu queria gritar, queria perguntar o porquê de tudo isso, mas a resposta já estava ali, nas palavras dele. A resposta estava no vazio da minha festa e no abandono que eu sentia. Eu fiquei ali por horas, sem saber o que fazer. Não sabia se chorava, se me sentia furiosa ou se tentava racionalizar a situação. Nada fazia sentido. Parte 2. O que eu mais queria naquele momento era desaparecer. Queria fugir daquela casa, deixar tudo para trás e nunca mais olhar para o celular, para as mensagens cruéis do meu pai, para o vazio daquela festa que deveria ser o meu dia de celebração. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia simplesmente fugir. Eu tinha que enfrentar aquilo. Tinha que lidar com a realidade, por mais dolorosa que fosse. As horas passaram, e a noite já havia caído. A casa estava fria e silenciosa, e eu ainda estava lá, sozinha,
com o celular na mão, tentando encontrar forças para responder à mensagem do meu pai. Mas como poderia responder? O que eu diria a ele? Eu sentia uma raiva crescente, mas ao mesmo tempo uma dor profunda, como se o que ele tivesse dito tivesse me cortado por dentro. A sensação de ser inútil, de não valer nada para ninguém, me consumia. Decidi que precisava falar com ele. Não podia ficar com aquela mensagem me martelando na cabeça. Respirei fundo e comecei a digitar. Por que você fez isso? Por que não entregou os convites? Por que me tratou assim? Eu só queria que você estivesse lá, que alguém fosse na minha festa, e você nem se deu ao trabalho de convidar ninguém. Eu sei que não sou perfeita, mas isso foi cruel. Passei alguns minutos lendo e relendo a mensagem antes de apertar enviar. Eu sabia que ele provavelmente não iria responder com algo que fosse me confortar, mas eu precisava tentar. Precisava colocar tudo para fora, colocar a raiva e a dor em palavras. Minutos depois, meu celular vibrou novamente. Eu já sabia o que esperar, mas não estava preparada para a frieza das palavras que ele enviaria. Você realmente acha que eu tenho que me preocupar com isso? Eu fiz tudo o que pude para dar a você uma vida boa. Você é que não sabe o que fazer com as oportunidades que tem. Você acha que alguém vai perder tempo em uma festa sua? Você é uma inútil, e se não consegue ver isso, o problema é seu. Não tenho mais paciência para isso. Eu olhei para a tela estupefata. As palavras dele eram como facadas, cada uma mais dolorosa que a outra. Como ele podia ser tão frio? Como podia olhar para mim, sua filha, e me tratar assim? Eu sentia um nó na garganta, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a se rebelar. Eu não podia mais aceitar aquele tipo de tratamento. Eu não ia mais me submeter àquele desprezo. Chorando, peguei meu celular e liguei para minha mãe. Eu precisava de alguma resposta, de alguma explicação. Queria entender o que estava acontecendo, porque nada dava certo, porque eu parecia ser tão invisível para todos, até para os meus próprios pais. A linha ficou alguns segundos ocupada antes que ela atendesse. A voz dela, fria e distante, me fez perceber que algo estava muito errado. Oi, mãe. Por que ninguém apareceu na minha festa? Por que você não entregou os convites como prometeu? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então respondeu com uma voz cansada. Você já deveria saber a resposta. A festa nunca foi importante. Nós temos mais coisas para fazer. Coisas que realmente importam. Você deveria se concentrar nas coisas certas, não na sua festa de aniversário. Não espere muito dos outros. A vida não é assim. Eu fiquei sem palavras. A sensação de desamparo se intensificou. Eu nunca me senti tão sozinha, tão negligenciada, tão descartada. Eu não sabia o que fazer com tudo o que estava acontecendo. Não sabia mais o que esperar, nem como lidar com as palavras cruéis dos meus pais. A sensação de abandono era esmagadora. A vida parecia uma bagunça, e quando eu mais precisei, eles não estavam lá para me ajudar. Não tinham sequer cumprido a promessa de entregar os convites. Algo simples, que eu tinha confiado neles para fazer. O que mais eu poderia esperar deles? Senti uma onda de raiva crescer dentro de mim. Raiva não apenas por não terem me ajudado com a festa, mas por não me ajudarem em nada. Eu estava ali, sozinha, tentando lidar com a frustração, e eles, como sempre, pareciam viver em um mundo paralelo, onde eu não importava. Foi aí que tomei uma decisão. Eu não queria mais depender de ninguém. Não ia mais esperar que eles se importassem ou que me tratassem de forma digna. Eles nunca haviam sido o apoio que eu precisava. E agora, estava claro que eu nunca teria isso deles. Então, por que continuar esperando? Eu iria viver sozinha, por conta própria, me tornar independente. Eu tinha 19 anos, e embora fosse jovem, já havia amadurecido de uma maneira dolorosa. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinada a construir a minha vida sem depender de ninguém. Ao menos assim, eu não precisaria mais contar com promessas quebradas ou com o desprezo deles. A decisão foi tomada. No dia seguinte, peguei o pouco dinheiro que tinha guardado, comecei a procurar por um lugar para morar. Encontrei um pequeno apartamento, simples, mas que seria meu refúgio. O que mais eu queria era ter a sensação de que eu estava no controle da minha própria vida, de que eu poderia fazer as coisas acontecerem sem a ajuda de ninguém que não quisesse me apoiar. Quando contei para os meus pais que havia decidido me mudar, eles nem se surpreenderam. Não parecia que se importavam com a minha decisão. Meu pai, com sua frieza característica, disse apenas: se você acha que vai conseguir, vá em frente. Não estou aqui para te apoiar, já te dei tudo o que você precisava até agora. E assim, eu fui. Em silêncio, sem muitas palavras, sem lágrimas. Era a minha vida, e eu a faria acontecer, mesmo que fosse sozinha. Parte 3. Eu me mudei para o apartamento pequeno, mas para mim, ele parecia um castelo. Não era nada de luxo, mas era meu. Era o lugar onde eu poderia ser quem eu quisesse, onde eu não precisaria mais me submeter a ninguém, onde finalmente eu teria controle sobre a minha vida. A sensação de liberdade, de poder tomar minhas próprias decisões, era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Nos primeiros dias, fiquei um pouco perdida. O apartamento estava vazio, exceto pelas poucas coisas que trouxe comigo. Uma cama, uma mesa, algumas roupas e utensílios simples. Eu não tinha muitos móveis, mas isso não me importava. Eu estava em paz com a decisão que tomei. Eu queria me sentir capaz, queria aprender a cuidar de mim mesma e construir uma vida do zero. Comecei a procurar emprego. Passei a enviar currículos para várias empresas, e logo consegui uma vaga em um café local. O trabalho não era fácil, mas eu estava disposta a dar o meu melhor. Aos poucos, comecei a ganhar confiança. Eu não tinha mais ninguém para contar,
ninguém para me ajudar a enfrentar os desafios da vida. Mas, pela primeira vez, eu me senti forte o suficiente para enfrentar tudo sozinha. Nos dias seguintes, me adaptei à rotina de acordar cedo, trabalhar e voltar para casa. Às vezes me sentia solitária, mas o silêncio da minha casa, que antes me angustiava, agora me trazia uma sensação de calma. Eu aprendi a aproveitar a minha própria companhia, a apreciar a paz de estar sozinha, sem a pressão ou a crueldade das palavras de meus pais. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, decidi me dar um presente. Fui até uma loja e comprei algumas velas e flores para decorar meu apartamento. Quando cheguei em casa e acendi as velas, senti algo que há muito tempo não sentia: felicidade. Era uma felicidade simples, mas genuína. Eu não precisava de mais ninguém para me sentir completa. Eu estava finalmente aprendendo a cuidar de mim mesma. E, embora a solidão ainda fizesse parte dos meus dias, eu sabia que estava no caminho, certo? Estava construindo minha própria vida, por mais difícil que fosse. E naquele momento, eu me senti mais forte do que nunca. O tempo passou, e minha vida começou a seguir um ritmo mais constante. Eu já estava bem adaptada à minha rotina. Trabalhava no café, fazia amigos, e aos poucos, comecei a entender que a minha felicidade não dependia de ninguém mais. Não, era fácil, claro. Havia dias difíceis, momentos em que eu sentia falta de um abraço, de uma palavra amiga. Mas em vez de me afundar, eu seguia em frente. A solidão estava se tornando parte de quem eu era, e aprendi a lidar com ela. Foi então que um dia, inesperadamente, meu pai me ligou. Eu fiquei surpresa ao ver o nome dele na tela do celular. E a sensação de nervosismo tomou conta de mim. Fazia tempo que ele não tentava contato. Não sabia o que esperar. Talvez ele tivesse sentido algum arrependimento, ou queria me dar alguma explicação, mas, honestamente, eu já não sabia o que esperar de alguém que havia me tratado daquela maneira. Atendi o telefone, e a voz dele, embora ainda fria, parecia diferente. Ele parecia cansado. Não sabia se era meu pai ou a versão mais velha dele, mais amarga e desgastada. Oi, como você está? A pergunta parecia até insincera, mas, de alguma forma, fiquei surpresa. Ele nunca havia se preocupado comigo dessa maneira. Estou bem, vivendo minha vida, respondi com firmeza, tentando não deixar a raiva transparecer. Eu não queria mais me envolver com ele, mas também sabia que essa conversa era inevitável. Eu sei que errei, e talvez não tenha sido o melhor pai. Para você, eu só queria que você tivesse mais foco na vida, que não perdesse tempo com coisas sem importância. Eu estava tentando te ajudar, mas talvez tenha sido duro demais. Fiquei em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Eu queria gritar. Queria dizer tudo o que havia me incomodado por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que nada disso mudaria. Ele nunca seria o pai que eu esperava, e eu não tinha mais forças para esperar por isso. Eu já tomei minha decisão. Pai, eu não preciso mais da sua aprovação, nem do seu apoio. Estou bem sozinha e estou aprendendo a ser independente. Isso foi o que eu mais precisei. Não conselhos de quem não me escutava. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha, e a tensão estava no ar. Não sei se ele estava surpreso, se o que eu disse realmente o afetou, mas o silêncio, que se seguiu, foi pesado. Por fim, ele falou: eu só quero que você saiba que, apesar de tudo, eu ainda me importo com você. Sei que não fiz o certo, mas espero que um dia entenda. Eu não sabia o que responder. Não havia mais palavras para dizer. Eu me despedi e desliguei. Senti uma mistura de emoções. Alívio por ter finalmente falado a verdade, mas também uma tristeza profunda, como se um pedaço do passado fosse deixado para trás, algo que nunca mais poderia ser consertado. Ao colocar o celular de lado, percebi que, naquele momento, eu realmente havia superado o que havia acontecido. Não era mais sobre a festa, nem sobre os convites não entregues, nem sobre a raiva que eu sentia. Era sobre entender que, às vezes, as pessoas não mudam, e que eu não poderia mais viver à sombra das expectativas de alguém que nunca me... Entendeu? Eu estava em paz, de certa forma. A dor ainda existia, mas já não era tão forte. Eu estava aprendendo a viver minha vida com as minhas próprias regras.